Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Flenick que realize a leitura de um versículo da Bíblia. A natureza criada aguarda, com a grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém. 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 Senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da casa, imprensa aqui presente, público que nos acompanha presencialmente, xará e amigo Maurício Proust, o Galote, a Anne e o Rafael, é sempre um prazer poder recebê-los aqui também. Nosso boa noite. E a toda a comunidade canoense, pela mais longínqua que você esteja, seja em bairro, seja em alguma comunidade do interior, ou até aqui mesmo da sede do centro, se sintam abraçados por essa Casa de Leis e o nosso boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Já de antemão justifico a ausência das vereadoras Tati Carvalho e da vereadora Silmara Gontarque. As duas se encontram em tratamento médico. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Zenilda, os que nos prestigiam na casa no dia de hoje, aos que nos acompanham através do YouTube, colaboradores da casa, imprensa, boa noite a todos. Expediente de 26/8/2024. Projeto de lei 74 de 2024, que denomina Rua Hípica Júlio Budante, de autoria do vereador André Flenick. Ofícios 219, 221 e 223 de 2024 do gabinete da prefeita encaminhando projetos de lei. Projeto de lei ordinária 87 de 2024, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Projeto de lei ordinário 88 de 2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Projeto de lei ordinário 90 de 2024, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Convite do gabinete do deputado federal Valdir Cobalcini para o Fórum Parlamentar Catarinense referente à concessão e à inclusão de possíveis obras de mobilidade na BR-116 no dia 2 de setembro, às 17 horas, em Mafra. Ofícios 196, 198 e 224 de 2024 do Gabinete da Prefeita encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário de número 91 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e da outras providências. Projeto de lei ordinário, de número 92, de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e da outras providências. Projeto de lei ordinário, de número 93, de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Ofício 49 de 2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando resposta ao requerimento 308 de 2024, de autoria dos vereadores André Flenick, Maurício Zimmermann e Zenilda Lemos. Ofício de número 30 de 2024 do Instituto Federal de Santa Catarina, Campos Canoinhas, em resposta ao requerimento 309 de 2024, de autoria dos vereadores André Flenick e William Godoy.
Ofício 225 de 2024 do Gabinete da Prefeita encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 94 de 2024 que altera a lei 7.008 de 14 de agosto de 2024 e dá outras providências. Ordem do dia, primeira votação, projeto de lei 67 de 2024, que altera a lei de número 6.228, de 5 de junho de 2018 e dá outras providências. Passamos para a ordem do dia, indicações. Indicação 305 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaopa, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a colocação de placas de sinalização na rua Frei Miranda Campos, no trecho recentemente asfaltado. Indicação 506 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaopa, prefeita municipal, a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, repintar a sinalização de trânsito horizontal e consertar depressão na esquina das ruas Roberto Euque e Basílio Milk. Indicação 507 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaopa, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rudiller Roede, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, consertar depressão no asfalto na esquina das ruas Porfírio Alves com Henrique Zoric. Indicação 508 de 2024, de autoria do edil Vilmar Sidócio, que solicita a senhora Juliana Maciaopa, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rudiller Roede, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, implantação de grade de proteção de aproximadamente 3 metros na ponte do Rio Água Verde, Avenida Rubens Ribeiro da Silva, ao lado do monumento do Rotary. Senhor presidente, é o que contém. Muito obrigado, vereador Vilmar Sidóski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que o senhor nos informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que o senhor nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson Steidel. Senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 093 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras, e 094 de 2024, que altera a lei número 7.008 de 14 de agosto de 2024 e dá outras providências. Obrigado, vereador Adilson Steidel. Também gostaria de incluir os projetos número 91 e 92, que autorizam o município de Canoinhas a firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Mais algum vereador? Então, senhores, eu coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira discussão e votação dos projetos de lei número 91, 93 e 94 e 92 de 2024. Vamos novamente lá, então. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira discussão e votação os projetos de lei 91, 92, 93 e 94 de 2024. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos da lei 91, 92, 93 e 94 de 2024 por unanimidade dos presentes.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 67, que altera a lei número 6.228, de 5 de junho de 2018, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 67 de 2024. Agora os que foram incluídos. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 93 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, então, mais uma vez ressaltar que essa Casa de Lei, sempre quando chegam os projetos para apoio financeiro, para repasse de recursos, que essa Câmara sempre procura dar agilidade. Então, não tem nenhum projeto que tenha chegado a essa Casa de Leis com relação ao piso da enfermagem, o repasse de recursos do piso que não esteja em dia. Então, esse projeto chegou, essa Casa de Leis, ela se reuniu, as comissões deram os pareceres com bastante agilidade, como sempre nós fazemos. Então, não tem nenhum projeto de lei com relação ao repasse de recursos ao Hospital Santa Cruz para complemento do piso, das enfermeiras, dos técnicos, das parteiras, que esteja aqui nessa Casa de Leis. O que chegou é votado e é encaminhado. Só para esclarecer, senhor presidente. Obrigado pelo esclarecimento, vereadora Zenilda Lemos. Tanto que justifico até um pouco do atraso, não foi pontualmente hoje às 19 horas, em virtude da reunião das comissões e discussão desses projetos. Inclusive, 2 foram incluídos pela comissão do vereador Adilson e 2 pela comissão do vereador André Flenick. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 93 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 94 de 2024, que altera a lei número 7.008, de 14 de agosto de 2024, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 94 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 91 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 91 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 92 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e dá outras providências. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 92 de 2024. Lembrando que na fala da vereadora Zenilda Lemos já esclarece todos os projetos que é repasse para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, me permitam, em nome do Rafael e da Anne, cumprimentar todos os presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E vamos aos requerimentos. Requerimento 316 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador de Defesa Civil Municipal, solicitando que elaborem um estudo ambiental e um laudo técnico para verificar a possibilidade de realizar a dragagem e a limpeza do rio Água Verde e, posteriormente, revitalização das margens do rio, observando que a concentração do lodo e entulho do rio são um agravante para a possibilidade de enchentes e enxurradas. Coloco em discussão o requerimento número 316 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André Flenick. Primeiramente, quero cumprimentar o público presente, em especial Maurício, Geraldo, Galotti, Rafael, Anne, que estão aqui presentes. Sobre esse requerimento, semana passada eu conversei com a ex-vereadora e atual gestora do IMA, a minha amiga Zenici Dreyer Herbst, sobre o processo de fazer a dragagem e a limpeza do rio Água Verde. Ela falou que perante o IMA, o processo começa a partir da Defesa Civil. A Defesa Civil tem que buscar um laudo técnico e ambiental, comprovando que a dragagem pode aliviar as enchentes para o nosso município. E conversando com moradores mais antigos do bairro Água Verde, no qual eu moro, é evidente que o rio está bastante assoreado comparado a anos atrás. Muita gente fala que nadava em muitos trechos do rio Água Verde que hoje você atravessa a pé. Então, áreas que eram chamadas de poção, que tinham grande profundidade, hoje estão totalmente tomadas pelo lodo. E esse lodo, em épocas de cheia, acaba vindo pela residência. Claro que nós temos outros problemas que têm que ser revisados. A questão de aterros, como já foi citado nessa casa, nós temos que fazer uma fiscalização completa, ver aterros ilegais que aconteceram nas beiras dos rios. A questão de construções muito próximas aos rios e até mesmo um planejamento urbano, como a gente debateu aqui no plano diretor, construção futura de parques, áreas de APP, são fundamentais para reduzir os impactos da enchente. Obviamente, a gente não consegue excluir as enchentes, elas fazem parte da natureza, vão acontecer normalmente no período de cada 10 anos, porém nós temos que tomar atitudes que possam prevenir e melhorar a situação ou diminuir os impactos que as enchentes têm sobre a nossa comunidade. E uma dessas atitudes é a dragagem do rio Água Verde, retirada desse lodo do material que não é natural na beira do rio. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Esse é um tema antigo, já muito utilizado nessa casa e que em algum momento isso vai ter que acontecer, vereador André. Além disso, dessa dragagem, nós temos 5 grandes tanques que se formaram. Primeiro, BR-280. Acabou, o traçado da BR-280 acabou formando uma forma de reduzir a vazão, porque só tem o tamanho da ponte do Rio Água Verde, que é uma ponte bastante estreita. Então, o que acontece? Com as enxurradas, com grandes chuvas, ele transborda e acaba passando por cima da via e acaba inundando, né, outros lugares. Depois nós temos a Rubens Ribeiro da Silva, se torna novamente uma outra parte que estanca e para a coisa e não anda. A próxima é a Adolfo Bade, a mesma situação, ela foi aterrada, foi erguida para poder fazer a rua e tal, e acabou formando mais um tanque, de qualquer maneira, né? Por sequência, nós temos aí a Guilherme Proust,
Da mesma forma, até ali foi iniciada a abertura de uma nova vazão de água ali e acabou não se concluindo há muitos anos atrás. E por último é a do São Cristóvão, né, a SC 120, que também forma esse mesmo represamento. Então, essas três vias acabam represando e retardando o escoamento de água. Isso é um fator que precisa ser feito, talvez antes que a dragagem, é a abertura de novo escoamento de água com mais pontes ou alguma forma que possa fazer com que a vazão de água flua mais rápido. No caso único e específico de grandes chuvas torrenciais em curto prazo de tempo. Porque quando é a enchente natural e normal, ela vai vir de baixo para cima e não tem o que fazer. Né? Isso não tem o que fazer. Com um rio dragado ou não dragado, isso vai acontecer do mesmo jeito. Mas, enfim, contribuindo dentro do teu requerimento, extremamente importante, parabenizo por ele, e vamos torcer que isso possa acontecer de alguma forma, que uma hora o município possa realizar essa dragagem e essa recuperação das margens e a abertura dessas vias, dando mais condições de vazão de água. Parabéns e obrigado. Obrigado, vereador João Márcio Dossi, que engrandeceu a discussão. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 316 de 2024. Requerimento 317 de 2024, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício às operadoras de celular, solicitando que repassem dados sobre as áreas de cobertura e suas antenas e os pontos sem cobertura dentro do município de Canoinhas, observando os moradores dos bairros Boa Vista e Água Verde, que relatam que nenhuma operadora funciona em suas áreas. Coloco em discussão o requerimento número 317 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Já faz algum tempo que os vereadores dessas regiões vêm me solicitado. Também cito aqui os vereadores da área do interior, que até então tinham um sinal da TIM muito bom, mas de um tempo para cá veio reduzindo a área de atuação, o raio. E com a chegada do 5G, ele tem um grande benefício, que ele tem um alto processamento de dados, porém, quando vem o alto processamento de dados, o raio de atuação da antena, consequentemente, diminui. Maior a frequência, menor o raio. É uma equação. O problema é que nós temos que colocar mais antenas no município. E não foi falar nesse processo 5G se vão ser colocadas novas antenas. Então, nós teremos, talvez, em algumas pequenas áreas, uma internet de grande qualidade, porém, boa parte das áreas do município vão ficar desassistidas. Então, é interessante que as operadoras já repassem para o município para nós cobrarmos a construção de novas antenas com a qualidade do 5G. Era o que continha. Obrigado, vereador André. Bem pertinente seu requerimento. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. O problema que o vereador André traz para nós hoje é de muita importância. A gente não acredita que o serviço não tenha sido prestado para muitas pessoas. E muitas áreas de Canoinhas, nos nossos bairros inclusive, então descobertas do sinal. E hoje é quase impossível você viver sem estar conectado à internet, porque tudo se depende dela. Então, até eu fazia sugestão, senhor presidente, e senhor vereador André, assim, concordar, para que todos nós assinássemos e fosse um requerimento, assim, pudéssemos nós juntos, pessoalmente, irmos nessa agência da TIM, não sei porque aqui em Canoinhas não tem, nem aonde for, para a gente fazermos uma cobrança mais forte e sistemática. Se não der a primeira vez, vamos a segunda, vamos a terceira, até que se resolva. Porque nós sabemos que na base da pressão é que as coisas funcionam. Se assim o vereador assim entender, eu gostaria de estar junto também. Com certeza, vereador. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Nós, inclusive eu fui o presidente de uma audiência pública realizada aqui nessa casa há alguns anos atrás, onde nós tivemos êxito naquela oportunidade. Acho que o vereador Gil estava junto naquela oportunidade.
E a gente teve êxito. Trouxemos aí todas as operadoras da época, TIM, Vivo, enfim, as que estavam atuantes naquele momento. Até a TIM foi a que mais respondeu pela audiência pública e acabou efetivando e melhorou muito o sinal da TIM posteriormente. Mas é um caminho, vereador André, de uma audiência pública, e nessa audiência pública convidar os representantes dessas empresas, onde aqui a gente consegue colocar eles de uma forma mais com pressão e talvez achar e ter melhores resultados. Sou parceiro para assinar junto o requerimento e sou parceiro também, se precisar fazer uma audiência pública, nós conduzirmos esse assunto, porque é, como o vereador Osmar falou, é com pressão que eles atuam. Inclusive, de repente, com tudo isso, até o próprio 5G possa vir mais rápido para nós aqui na nossa região, que estão instalando nos grandes centros, nas grandes cidades, e quem sabe, desta forma, fazendo uma audiência pública e trazendo eles para cá, quem sabe seja das médias e pequenas cidades, nós podemos ser uns dos primeiros a serem atendidos. Obrigado. Senhor presidente, Continua a discussão? o senhor me permite só rapidinho. Sobre essa questão do 5G é importantíssimo. Até o pessoal da Unifique, inclusive com canoinhenses, o Leonardo Petter, está liderando a implantação a nível do sul do Brasil. Então, é um mérito, uma pessoa que é da nossa cidade, é engenheiro de telecomunicações, que está à frente dessa demanda. Sobre as operadoras, nós vimos que elas estão se afastando do nosso município. Hoje é muito difícil a gente fazer uma solicitação, até mesmo como pessoa física. Uma observação, quando eu e o vereador Williams estivemos esses dias na rádio, e foi falado que as leis antigas do plano diretor falavam sobre os locais específicos para ter as antenas de rádio. E seria interessante, eu estava observando algumas leis de plano diretor de outros municípios do Nordeste do Brasil, até mesmo de São Paulo, e especifica os locais onde vão ficar as antenas do 5G nas leis do plano diretor. Claro que para nós é complexo, nós já estamos num debate longo sobre as leis atuais, mas em outros municípios, os locais onde vão ficar as antenas do 5G já estão previstos em plano diretor. Eu acho que é uma burocracia que não iria agregar muito para a nossa realidade, mas é uma observação que eu trouxe aqui para o debate. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão? Então, peço que a assessoria da Casa elabore o requerimento 317 de toda edilidade. Está aprovado o requerimento número 317 de toda edilidade. Requerimento 318 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adriel Furtado de Castilho, gerente da Casa de Canoinhas, solicitando informações sobre a expansão da rede de água na BR-280, localidade de Pedra Branca. Coloco em discussão o requerimento número 318 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, então os requerimentos 318 e 319, eles são com relação à expansão da rede de água da Pedra Branca. Nós sabemos que esse pedido é um pedido muito antigo dos moradores. E pedindo para a assessoria da Casa fazer um resgate de todos os requerimentos que já foram feitos. Neste ano, senhor presidente, neste mês e neste ano, agosto de 2024, fazem 3 anos que essa Casa de Leis vem fazendo requerimento, com as respostas do requerimento, vem elaborando outros requerimentos. Então, o 318 pede que seja encaminhado, então, para a Casan, para saber em que pé que está essa expansão de água. O gerente da Casan, o Adriel Castilho, ele é muito responsável e ele sempre responde às demandas. Nos atende com muita gentileza, encaminha documentos, mas nós precisamos agora, senhor presidente, de uma forma formal, saber em que pé que está. Porque quando nós fizemos um ofício lá para a dona Edilete Adrati, responsável pelo DENIT, ela disse que estava aguardando algumas documentações por parte da Casan para poder dar continuidade. Mas isso foi, senhor presidente, em 2023. Então, nós queremos saber agora se a Casan já encaminhou para o DENIT a documentação necessária para dar continuidade, então, a essa expansão de água. Pelos estudos que foram feitos, senhor presidente, o Adriel já adiantou que é possível,
mas que aguardavam então do DENIT esta autorização. E o DENIT diz então que está aguardando a Casan encaminhar alguns documentos para dar continuidade no processo então. Então, com esses dois requerimentos, a gente quer saber em que pé que está essa expansão de água. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenilda. Continua a discussão. Eu não li o requerimento 319, a senhora já fez menção a ele, mas esse questionamento que a senhora fez pode ser ainda incluído pela assessoria da casa. Esse questionamento é o seu Adriel. Realmente, ele é muito pronto nas respostas e atende muito bem mesmo. Então, que seja incluído esse questionamento da senhora se essas pendências foram resolvidas ou já foram encaminhada toda essa documentação que estava faltando. Ele não aparece no 319 como pergunta. Então, a assessoria pode fazer isso e se os demais vereadores concordarem, será feito de toda edilidade o 318 também. Então, está aprovado o requerimento número 318 de 2024 de toda edilidade presente. Requerimento 319 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos e de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando informações atualizadas acerca da situação da documentação de habilitação e regularidade fiscal mencionada na resposta no requerimento número 105 de 2023, que trata da expansão da rede de água da BR-280, localidade de Pedra Branca. Segundo a resposta recebida, o processo encontra-se pendente, devido à ausência de documentação necessária por parte da Casan. Assim, gostaria de saber se as pendências já foram resolvidas ou se ainda há uma irregularidade que precise ser sanada para que o projeto possa prosseguir. Coloco em discussão o requerimento número 319 de 2024. Anteriormente já discutido pela vereadora autora, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 319 de 2024. Requerimento 320 de 2024, de autoria dos edis professor Osmar e William Godoy, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis as seguintes informações relativas à falta de merendas nas unidades educacionais no município. Quais são os motivos que têm ocasionado a falta de merendeiras? Me perdoem. Quais são os motivos que têm ocasionado a falta de merendeiras nas unidades educacionais? Quais unidades escolares estão sendo afetadas pela falta de merendeiras? Quantas servidoras efetivas estão atuando e exercendo a função de merendeira em nossas unidades educacionais? Quantas servidoras efetivas estão afastadas de suas funções, seja por motivo de saúde ou outros motivos? E qual é o número real necessário de servidoras nessa área para atender adequadamente todas as unidades educacionais do município? Coloco em discussão o requerimento número 320 de 2024. Senhor presidente, agora... Com a palavra, vereador professor Osmar. Agora, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e também a você que nos assiste pelo YouTube, acho que é o único meio que está transmitindo as sessões. A gente sabe da importância do trabalho das merendeiras nas nossas escolas. É uma profissional que precisa ter um preparo específico e de certa forma, precisa ter o dom da cozinha para que possa desempenhar essa função da melhor maneira possível. A gente, enquanto secretário, tinha um cuidado tão grande que nós fazíamos treinamentos, e aqui eu quero agradecer a parceria com o IFSC, que dávamos cursos para nossas merendeiras, treinamento juntamente com as nossas nutricionistas, para que os cardápios elaborados por nossos nutricionistas fossem exatamente feito com todo o cuidado, com todo o tempo e oferecido às nossas crianças uma alimentação realmente de qualidade.
Hoje a gente recebe denúncias de que as escolas estão sem merendeiras. E a gente quer saber qual é o motivo. Por que não tem merendeiras? E quem está substituindo as merendeiras? Ah, mas na escola tem uma, mas isso, tem escola que precisa de 2, 3 merendeiras para atender lá seus 500, 600 alunos, 400 alunos. Então, é um caso muito sério e a gente pede essas informações nesse requerimento para que nós vejamos qual é o problema. Se as enfermeiras, se as merendeiras pediram a conta, se estão de atestado, se estão de licença, e de que maneira pode ser resolvido. O que não pode é uma merendeira se martirizar, trabalhar dobrado, e mesmo assim talvez não consiga fazer com a qualidade que ela pretende entregar. Ou, em alguns casos, nem merendeira está fazendo alimentação, talvez seja outra pessoa, claro, tentando fazer da melhor forma, mas não tem todo aquele preparo para isso. Que a Secretaria de Educação explique para nós tudo isso e que nós juntos possamos buscar uma solução. Fazer um novo concurso, fazer novos treinamentos, treinar serventes das escolas que possam, quando as merendeiras não estiverem atuando, que elas possam substituir com a mesma qualidade, com a mesma qualidade na alimentação, e não como está assim, que é dia após dia essas reclamações. Então, seria isso, senhor presidente, era isso que eu tinha que falar. Obrigado, vereador. Professor Osmar, continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, ouvindo atentamente que o requerimento do vereador, e a preocupação é assim, ó, que tá faltando merendeiras. E de repente pode que alguma delas pegue um afastamento, fique doente, quem que vai substituir? E a carga dela já está sobrecarregado, porque no Colégio Haroldo tem em torno de umas 500 crianças, né? Então elas ficam se revezando, Haroldo, Castelo, Reinaldo Krieger, e de repente pode falhar uma, e quem que vai atender essa demanda daí? Então é necessário que se haja mais merendeiras para substituir, para atender essa demanda que está bastante elevada com as merendeiras. Parabenizo pela busca de informações e seria isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André Plenick. Parabenizo também o vereador, o professor Osmar, por trazer essa demanda. Como o vereador Gil Baiano disse, um exemplo é a escola Haroldo, que tem essa demanda. Eu já pensaria em outra alternativa. A exemplo de algumas empresas que já trabalham, elas terceirizam o serviço ou centralizam um único ponto para atender suas unidades. Eu acredito que seria um momento de ou a prefeitura centralizar, pelo menos para as escolas que ficam aqui na área urbana, e fazer esse deslocamento do alimento, como é feito em empresas maiores. Eu cito a empresa VEG de Jaraguá do Sul, que já usa essa metodologia, porque eles têm várias unidades dentro do mesmo município. E é difícil você trabalhar de uma forma descentralizada, de ter profissionais. Ou talvez até mesmo a contratação de uma empresa que faça esse serviço atendendo os municípios. É uma questão bastante complexa. Como dito, tanto as merendeiras quanto o pessoal que trabalha na estrutura escolar está bastante sobrecarregado. A iniciativa de um concurso público é fundamental também para renovar esses profissionais, mas só isso não é suficiente. Nós temos que achar uma outra forma de organizar. E uma sugestão que eu trago, repetindo, é a questão de fazer uma unidade centralizada para atender as escolas, principalmente da área urbana, e aliviar um pouco e deixar mais profissionais para atender as outras escolas mais afastadas. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André Plenick. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, eu quero lembrar aos colegas vereadores que no início desse ano nós aprovamos um projeto de lei que autoriza a prefeitura a terceirizar alguns serviços. E, inclusive, teve um projeto de lei que ele veio para essa casa, onde a gente extinguiu alguns cargos, sendo a grande maioria desses cargos de servente.
hoje a gente está vendo aí, através desse requerimento que eu fiz com o professor Osmar, que o reflexo do que aconteceu lá no início do ano, que nós falamos em relação a isso, que a terceirização ela vem, para um lado, facilitar a contratação direta e indireta dessas profissionais, mas, por outro lado, eu já havia falado sobre isso e agora a gente vê o reflexo desse trabalho, nós temos aí profissionais que são concursadas, que elas passam mal, têm problemas de saúde, acabam tendo que ser afastadas, mas elas têm todos os seus direitos garantidos pelo concurso. E essas profissionais, elas ganham uma média salarial de R$ 1.400, que é o salário mínimo, até R$ 2.000, R$ 2.500, depende do tempo que elas trabalham na prefeitura. Profissionais aí que trabalham 20 anos na prefeitura, como serventes, merendeiras, ganham até R$ 2.500. Essa é a média. E profissionais que trabalham cerca de 10 anos, cerca de R$ 2.000. Agora eu pergunto para todos que aqui estão, vocês trabalhariam como serventes numa escola, varrendo uma escola do tamanho que são os nossos CIs e as nossas escolas por R$ 1.000? Eu duvido que vocês trabalhariam por R$ 1.000. Mas nós temos muitas profissionais no nosso município trabalhando por R$ 1.000, presidente. Esse é o salário que a empresa terceirizada paga para elas. Enquanto nós temos as nossas profissionais serventes que são efetivas, concursadas, que ganham aí uma média de R$ 2.000, R$ 2.500, mais o vale alimentação, mas é muito injusto o que está acontecendo hoje. E, além de tudo, o que está acontecendo? As serventes que a vida inteira trabalhavam na parte da limpeza, elas estão sendo tiradas da limpeza, colocadas para merenda e está sendo contratado terceirizado por R$ 1.000 para fazer a limpeza da escola. Há também relatos de escolas que estão sendo pego funcionárias terceirizadas e colocadas na merenda. Não pode. Algumas delas elas acabam tendo que fazer isso, porque senão a escola não vai ter comida. Escolas que, infelizmente, está sendo, inclusive nos próximos requerimentos que eu fiz, eu vou falar um pouco mais em relação a isso, está sendo feito um rodízio ali, que é só para prejudicar essas mulheres. Mulheres que futuramente vão ter ler, elas vão ter diversos problemas aí de bico de papagaio, artrite, artrose, porque elas estão sendo levadas ao excesso do trabalho. Então, a nossa prefeitura tem que repensar essa lei da terceirização, valorizar esses profissionais que tanto trabalham nas escolas, auxiliando os professores, auxiliando os monitores, auxiliando o contexto escolar. É só você ir numa escola e ver o quanto que essas mulheres elas se dedicam nos seus trabalhos, fazendo muito mais daquilo que elas recebem. Então, esse questionamento feito pelo professor Osmar, e que eu assino junto, vem para que a gente possa entender quantas escolas que estão passando por essas faltas de profissionais e para que a gente possa, num próximo momento, repensar essa lei da terceirização, que ela está sendo pejorativa, a gente está diminuindo esses funcionários. O que acontece? Tem uma empresa que administra, essa empresa ela recebe um valor cheio, ela paga R$ 1.000 para cada funcionário, claro que a gente entende que tem os encargos trabalhistas e tudo mais, só que ela tem o lucro administrativo que ela recebe. E essas profissionais que estão lá se ralando, trabalhando, elas não estão recebendo essa contrapartida. Então, vamos aguardar. E, além de tudo isso, ainda está faltando merendeiras, sobrecarregando as poucas que nós temos no nosso município. Esse requerimento, ele vai ser muito importante, a resposta dele, para que a gente possa trabalhar, assim como a ideia que o vereador André deu, a contextualização do vereador Gil, para que a gente possa saber como que a gente vai trabalhar com esse problema. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador William. Continua a discussão. Lembrando que o requerimento 321, ele leva de encontro ao 320, então vamos aguardar a leitura dele. Coloco em votação o requerimento número 320 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento número 320 de 2024. Requerimento 321 de 2024, de autoria do edil William Godoy. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ubi, prefeita municipal, solicitando informar se existe alguma regulamentação, decreto, lei ou norma vigente que determine a distribuição das serventes nas instituições de ensino de educação infantil, escolas básicas, municipais e grupos escolares, especificadamente com a organização de 3 serventes para a merenda
a parte interna, e 3 serventes para a limpeza, na parte externa. Caso exista alguma regulamentação, solicita-se uma cópia desse documento que estabelece essa distribuição de pessoal, bem como a justificativa que fundamentam essa organização. Coloco em discussão o requerimento número 321 de 2024. Amplamente discutido já, através do requerimento 320. Coloco em votação o requerimento número 321 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 321 de 2024. Requerimento 322 de 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando que sejam encaminhadas às casas de lei as seguintes informações sobre o funcionamento do Centro de Educação Infantil CI Ederson Mota. Previsão para início das atividades. Existe uma previsão oficial para início das atividades do CI Ederson Mota? Caso positivo, solicita-se o cronograma detalhado para início das aulas e outras atividades planejadas. Preparativo e adequações. Quais são os preparativos e adequações que ainda estão pendentes para que a unidade inicie suas operações? Existem obras ou ajustes específicos que estão sendo realizados? Informações adicionais. Há alguma outra informação relevante sobre o funcionamento do futuro CI Ederson Mota que possa ser compartilhada com a comunidade? Coloco em discussão o requerimento número 322 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra, vereador professor Osmar. essa situação do CI Ederson Mota até extrapolou os limites do bom senso, porque foi anunciado, criou-se uma expectativa na comunidade canoense que passaria a funcionar a partir do segundo semestre. Foram feitas chamadas públicas de processo seletivo para que os professores se inscrevessem, e alguns até deixaram do trabalho que tinham na cidade de Três Barras, conheço alguns e outros de outros locais, para assumir esse trabalho no novo CI. Fora que a grande preocupação também é quanto aos pais que se programaram que a partir de início de agosto seus filhos teriam a oportunidade de estar estudando, de ter um local na creche, visto que temos uma fila bastante grande de alunos que não têm local para creche, não tem aonde estudar. E até agora, já passou-se o mês de agosto, já está quase terminando, né? E nada. Então, essa tua pergunta, vereador William, é muito pertinente, porque a comunidade quer e nos cobra diariamente, tanto os pais quanto os profissionais que irão trabalhar lá. Eu só gostaria que houvesse um pouquinho mais de planejamento e um pouquinho mais de cuidado quando se anuncia alguma coisa. Se não estava pronto, se não tinha condições, não anuncie, porque cria expectativa, as pessoas se programam acreditando no que escutaram, e está aí o problema que até agora não foi nada feito e as pessoas estão perdidas. Parabéns, William, se puder me permitir, gostaria de assinar junto. Continua em discussão o requerimento número 322 de 2024. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento número 322 de 2024. Requerimento 323 de 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando informações detalhadas sobre a disponibilidade de utensílios para os alunos das unidades de ensino do município de Canoinhas. Em específico, eu gostaria de saber: conhecimento da situação. A Secretaria de Educação tem conhecimento de que em alguma unidade de ensino falta uma quantidade adequada de utensílios para atender todos os alunos, obrigando as serventes a lavarem utensílios continuamente para repor para os alunos? Quantificação de utensílios. Existe um levantamento ou controle que quantifique o número de utensílios
como pratos, copos, talheres e etc., disponíveis em cada unidade de ensino, se sim, solicita uma cópia desse levantamento. Adequação ao número de alunos. Os utensílios disponíveis em cada escola são suficientes para atender o número total de alunos? Em caso negativo, quais medidas estão sendo tomadas para solucionar essa situação? Coloco em discussão o requerimento número 323 de 2024. Eu só gostaria, vereador William, de novamente elogiar o seu requerimento, porque a gente todos os dias é questionado sobre essa situação, assinar juntos e vamos esperar essa resposta, que só o que falta agora está faltando pratos e talheres nas nossas escolas. Eu lhes garanto, enquanto estive secretário, esse tipo de problema não existia. E o vereador Gil Baiano e o vereador Vilmar Sudós, que estão nessa casa, que era da legislatura passada, tem prova disso, que essas reclamações não chegavam nunca a eles, porque a gente tinha um cuidado muito grande quanto à questão de merendeiras, quanto à questão do tratamento com nossas serventes e também muito mais a questão de utensílio nas escolas, que nunca poderia faltar e não pode. Se isso já estiver acontecendo, eu acho que até é crime, porque isso não pode estar acontecendo. Continua em discussão o requerimento 323. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, eu convidei o vereador Osmar para assinar junto, passei o requerimento para o senhor à tarde, justamente porque o senhor tem conhecimento de causa. O senhor passou boa parte da tua vida dentro de escolas e dentro da Secretaria de Educação e sabe que esse é um pecado que não pode ocorrer dentro de uma escola. E essa reclamação, ela vem de alunos, de pais, ela vem de serventes, que, como eu relatei aqui, elas acabam se saturando ainda mais. Elas já estão saturadas por falta de mão de obra, elas já estão saturadas porque algumas serventes têm que ir fazer o serviço externo, que deveria ser apenas fazer o alimento. Algumas ali estão há 10, 20 anos fazendo isso e agora estão tendo que fazer serviços externos nas escolas porque está faltando mão de obra. Outras que nunca faziam alimento em escola agora estão tendo que fazer. E, além de tudo, falta utensílios básicos para os alunos, que acaba que elas têm que dar para os alunos, fazer uma turma, pegar, lavar ligeiro, entregar para os alunos novamente. Isso é incabível. Eu quero realmente ver a resposta antes de eu julgar algo, receber essa resposta para ver se isso realmente está acontecendo, mas eu quero que a Secretaria de Educação vá nessas escolas e faça um trabalho, um pente fino para entender o que está acontecendo. E as escolas que estiver acontecendo isso, e aqui eu falo no contexto geral, as 35 unidades educacionais do nosso município, os grupos escolares, os ICIs, as escolas básicas municipais, que eles reponham isso urgentemente. Aqui a gente está falando de utensílios que para cada escola, eu não sei se vai dar R$200, senhor presidente, mas que satura a mão de obra lá, satura as serventes muito. E que lá na frente, como eu já falei no requerimento anterior, isso vai se tornar um problema crônico nelas. Além de outros problemas, né, que eu quero relatar especificamente em relação a isso na próxima sessão, que é algumas escolas que não têm água quente agora no inverno para as serventes lavarem os utensílios. Eu entendo que isso daqui é algo básico para uma mão de obra dentro de uma escola. Enquanto eu estava na prefeitura, eu rodei as escolas que a gente conseguiu contribuir, ajudar. Várias escolas adquiriram a torneira elétrica ali, que é o mínimo para que uma servente realize o seu trabalho da melhor forma possível. Mas hoje parece que eles não estão dando atenção, não estão olhando quem trabalha lá e quem precisa desse apoio. Então, essas reclamações, elas existem. Vamos aguardar para ver aonde que estão esses buracos e espero que a Secretaria tampe-os. Resolva o quanto antes, porque isso não pode ser admitido. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador William. Continua a discussão. Senhores vereadores, não farei nenhum tipo de julgamento, nenhum comentário, até porque não tive conhecimento de causa. O requerimento é autoexplicativo, as perguntas são bem pontuais, então vamos aguardar a resposta do requerimento quanto antes, até para dar esclarecimento para a nossa comunidade. Coloco em votação o requerimento número 323 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Está aprovado o requerimento número 323 de 2024. Não há mais requerimentos, presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado pela agilidade nos projetos de hoje, em darem seus pareceres. Comunidade em geral, gostaria aqui de desejar uma boa noite aí à comunidade da Cachoeira, em nome do senhor Genésio Meirelles, que está acompanhando a sessão. Aos demais, se sintam abraçados novamente por essa Casa de Leis, o nosso boa noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 27 de agosto, terça-feira, às 19 horas.